da palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura do texto que está em Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 13. Será posto aí na tela também o texto, e nós vamos então fazer essa leitura que diz assim: Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Senhor, dá-nos a graça de ouvir a Tua palavra e aprender dela, extrair dela lições para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Querido, nós estamos vivendo tempos estranhos, você já deve ter percebido isso, apesar de que ao longo dos dias as coisas vão aos poucos voltando à sua normalidade, mas de qualquer forma, nós passamos por um turbilhão, por momentos de pânico coletivo, as pessoas entrando nos supermercados e fazendo grandes compras, sem sequer pensar uns nos outros. Nós vimos gente andando amedrontada, angustiada dentro dos seus lares. Nós vimos pessoas querendo sair no momento que não se podia, e uma confusão, notícias desencontradas, fake news, notícias sérias sendo desconsideradas e tantas coisas acontecendo. É briga política, é falta de consenso dentro da ciência, são tantas situações, e eu fico me perguntando o que aprender com tudo isso. Por quê? Porque essa situação veio sobre nós, e o que nós podemos pegar de lição para as nossas vidas. Estava comentando ainda com o seminarista Álvaro, com meu irmão, com alguns meninos aqui, que o texto dos meus últimos dias tem sido justamente esse que nós acabamos de ler. Quando começa o ano, não sei se vocês têm esse costume, mas eu costumo planejar aquilo que vou fazer. Costumo pensar na minha vida pessoal, no ministério. Nós fazemos reuniões, nós planejamos como serão as nossas atividades, montamos uma agenda. Nós tínhamos tantas coisas programadas para esse mês de abril, para o mês de maio, tantas coisas sonhadas, pensadas, contatos feitos, compras feitas, ações que nós tomamos. E aí vem uma situação como essa e muda todos os nossos planos, muda todos os nossos projetos e nos ensina algo diferente. Por isso eu quero falar com os irmãos o que eu aprendi com essa pandemia, à luz aqui do texto de Tiago, capítulo 4, a partir do verso de número 13. Primeira coisa que eu aprendo com essa pandemia, olhando para Tiago, está no versículo 14, parte A, que diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Eu olho para esse texto e eu vejo que o que eu sei é muito pouco, ou eu descubro, percebo ou relembro o quão pouco eu sei. Nós temos, por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique aos livros, aos cursos, à educação, nós só vamos chegar ao mesmo caminho que o filósofo grego Sócrates chegou quando disse: eu sei que nada sei. Essa é uma conclusão óbvia, porque quando você olha para Tiago e olha para a sua vida e olha para situações como essa que nós temos vivido, você vai chegar a esse ponto de perceber o quão pouco você sabe a respeito das coisas. Tiago diz: vocês não sabem
o que lhes acontecerá amanhã. Meu irmão, amanhã é futuro. Ninguém conhece o futuro. Esse talvez seja um grande desejo da humanidade. Você vai ver que mesmo no meio dos cristãos há uma ânsia, um desejo profundo de se conhecer o futuro. E muita gente vive a sua vida correndo atrás de homens e mulheres que prometem dar uma palavra a respeito do futuro, trazer uma revelação, trazer algo do tipo. Há também isso nos meios não cristãos. Há os videntes, há as pessoas que fazem jogos para tentar adivinhar o futuro, pessoas que tentam ver o futuro na leitura das mãos, na leitura de cartas, tantas coisas, porque o ser humano é ansioso, vive nessa ânsia de conhecer o amanhã. Mas o que Tiago diz é que não é possível. Nós não temos como saber o que acontecerá amanhã. E isso nos põe numa posição de muita incerteza, de muita insegurança. É difícil. O que Tiago está dizendo não é que nós devemos viver a vida de qualquer forma, nem mesmo que traçar planos não sejam importantes. Sim, nós temos que traçar planos, nós temos que sonhar, nós temos que traçar metas, objetivos, nós temos que correr atrás de coisas importantes de curto, médio e longo prazo para as nossas vidas. Porém, o mais importante é alinhar todas essas coisas com a vontade eterna do Senhor. Não é fazer os planos e entregar para Deus para que Ele cumpra a nossa vontade, mas é perguntar para o Senhor: como que o Senhor quer que eu me comporte? Quais caminhos o Senhor quer que eu siga? Quais são os destinos que o Senhor tem para a minha vida? Ilumina a minha mente, o meu entendimento, e ajuda-me a andar por esse caminho. Essa verdade, compreender isso, compreender o quão pouco nós sabemos, deve destruir duas coisas nas nossas vidas. A primeira delas é a presunção. Quando nós queremos achar que podemos algo, e aí vem essa verdade e destrói a nossa presunção. Moiter, um teólogo irlandês, ele vai dizer o seguinte a respeito da presunção: a presunção olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia diária. O homem presunçoso, ele olha para a vida e acha que tem direito do dia seguinte, do amanhã, do depois de amanhã, do mês que vem. Mas na verdade, o que é a vida para nós é uma dádiva diária, é a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs e nos permite, por misericórdia, acordar mais um dia. Quando a gente compreende isso, toda presunção vai por terra, todo desejo de ser maior do que Deus e de fazer a nossa vontade se cumprir cai por terra. Por outro lado, essa verdade também quebra em nós a ansiedade. Nós andamos ansiosos por muitas vezes, com a mente no amanhã, com a mente no futuro, desperdiçamos o presente que nos é dado. E aí, a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, versículo 34, Jesus diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Não ande ansioso, deixe a ansiedade de lado, querido. O futuro não nos pertence. O futuro é uma possibilidade. O presente é a realidade, é o fato, é aquilo a que você deve se apegar e vivê-lo da melhor forma possível. E eu me lembro também de Filipenses 4, versículo 6, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aprendam isso. Aprendam comigo, aprendam como eu tenho aprendido ao longo desse período de pandemia, de que o que eu sei é muito pouco. Não posso andar presunçoso, nem também andar ansioso pelo amanhã. A segunda coisa que eu aprendo nesse período de pandemia é o quão frágil eu sou.
o quão frágil como ser humano eu sou. A parte B do versículo 14 diz assim: que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Valadares é uma cidade muito quente, dentro de um vale. Nós não estamos muito acostumados a ver a neblina aparecer por aqui, mas acredito que você já tenha tido essa experiência de acordar pela manhã bem cedo, olhar para a rua e ver tudo branquinho, o ar muito esfumaçado e você não consegue enxergar muitos palmos à frente. Mas conforme vai passando o tempo, lá pelo meio da manhã, aquela neblina se dissipa e já não existe mais. É isso que Tiago está dizendo a respeito de nós, da nossa vida. Nós somos como a neblina que de repente aparece e logo se vai. Nós somos frágeis, limitados, pequenos. Quem diria que de uma hora para outra, de um instante para outro, um vírus vindo lá da China, literalmente da China, de tão longe, de tão distante de nós, estaria matando pessoas aqui na nossa cidade, estaria levando pessoas aos hospitais da nossa cidade. Nós somos frágeis. Talvez você não saiba muito bem o que é um vírus, mas é um micro-organismo tão pequenininho, tão minúsculo, que os nossos olhos são incapazes de enxergá-lo. Microscópios dos mais potentes têm dificuldade de encontrá-lo, mas ainda assim, ele tem o potencial de fazer um estrago tão grande como nós temos visto. Só no nosso país já foram mais de 800 pessoas mortas e mais de 15 mil infectadas. Isso segundo os números oficiais. Querido, não falo isso para você ter medo, mas eu falo isso para que você entenda que você é frágil e eu sou frágil, pequeno, que a nossa vida pode ser ceifada, tomada por algo que nós somos nem capazes de ver. Além disso, tantas outras doenças nós temos por aí? São muitas. Nós temos os infortúnios dos acidentes de carro, de moto, de aviões. Nós temos tantas coisas que de uma hora para outra podem nos tirar desse mundo. E aí, isso me leva a pensar em duas formas de viver. Quando eu percebo que eu sou frágil, isso deve gerar em mim duas reflexões a respeito da minha vida. A primeira delas é que eu preciso andar bem com as pessoas. Eu preciso andar em paz com as pessoas. Eu preciso me relacionar bem com os meus familiares. Eu preciso andar por aí valorizando os relacionamentos, porque eu não sei quando é que eu já não posso mais estar aqui. Eu não sei quando o Senhor pode me chamar. A minha vida é breve, é passageira, é como um sopro, é como a neblina. Eu preciso andar amando as pessoas ao máximo, respeitando, cultivando bons relacionamentos, para que quando eu vá, eu deixe um legado de amor, de saudade, de afetos. E eu também preciso viver bem, não apenas com as pessoas, mas eu preciso viver bem com Cristo. Viver a minha vida em paz com Deus, longe do pecado, na retidão, na integridade, na inteireza, para que quando se fizer chamada, eu possa estar lá. Para que quando a trombeta soar, não para todos, mas para mim, como indivíduo, o meu nome seja chamado. Para que quando o Senhor decidir me levar para o seu seio, de fato, para lá eu vá. Nós precisamos refletir a respeito disso. Há tanta gente vivendo a sua vida de forma desregrada, de forma alienada dessa realidade, e não se lembra de que a vida é passageira e de que a morte é o início de uma longa e eterna jornada. Precisamos pensar a esse respeito.
E por fim, a terceira coisa que eu aprendi e estou aprendendo com essa pandemia é o quão grande Deus é. Versículo 15 diz: ao invés disso deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Meus queridos, Deus, Ele não é o nosso opositor. Quando nós traçamos os nossos planos, quando nós fazemos os nossos pedidos, quando nós fazemos os nossos projetos, saiba que Deus tem prazer em nos abençoar. É claro que Ele também não é o nosso chancelador, o carimbador que vai aprovar todos os nossos projetos e realizar todos os nossos sonhos, como muitos têm pregado por aí. Não, Deus não é gênio da lâmpada, Ele não está aqui para fazer todos os seus desejos, mas Ele também não é o seu adversário, o seu inimigo, como alguns dizem por aí. Ouvi certa vez um pastor desses de televisão, dizendo que quando nós oramos e dizemos ao fim de nossa oração: seja feita a tua vontade, nós estamos anulando a nossa oração. É um grande absurdo, porque quando você olha para esse texto de Tiago, é isso que ele manda fazer. Se Deus quiser, nós faremos isto ou aquilo. O Senhor é aquele que aprova ou não as nossas decisões. Ele é poderoso. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, nós podemos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Os sonhos mais absurdos, os projetos mais audaciosos são plenamente possíveis se a mão do Senhor estiver estendida ao seu favor. Por isso, busque conhecer a vontade do Senhor. Busque colocar o Senhor na sua vida antes dos seus sonhos, antes dos seus projetos, e você não será frustrado, você não será abalado, porque Deus é aquele que nos abençoa. Antes de decretar, antes de determinar, antes de levantar a voz e dizer eu profetizo, eu determino, eu decreto, procure saber se Deus está contigo nessa palavra. Por isso, compreender essa realidade deve provocar humildade nos nossos corações. Antes de erguer a minha voz e dizer que seja assim, não. Se Deus quiser, será assim. Se Ele não quiser, Ele é soberano, Ele é poderoso e eu aceito a sua vontade, porque eu sei que ela é boa, agradável e perfeita. Mas também deve nos gerar submissão. Colocar os joelhos dobrados diante do Senhor e dizer a Ele: Pai, o Senhor é que manda, leva-me para onde o Senhor quiser, faz em mim o que o Senhor desejar. Se eu quero ir para lá ou para cá, se eu quero fazer negócios em tal ou tal lugar, não importa a minha vontade, mas antes seja feita a tua vontade. Essa é a atitude de um cristão que compreendeu a palavra do Senhor. Essa é a atitude de um cristão que compreendeu a verdade, que aprendeu essas lições. E num momento como esse, de crise, de pandemia, onde hoje, meus irmãos, era para nós, a liderança da juventude está lá em Patinga, organizando as coisas para o acampamento. Era para nós estarmos planejando, montando, e Deus não permitiu que fosse assim. E nós, como seus servos, só nos cabe dobrar os joelhos e dizer: Pai, a tua vontade é melhor. Os nossos planos, o nosso trabalho, tudo que a gente fez não foi em vão. No tempo certo, o Senhor vai cumprir a sua vontade. E assim caminhamos. Aprenda a viver assim. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Ponha-se de pé se você puder e ore comigo nesse instante. Pai Santo, nós damos graças ao nome do Senhor, porque cremos e confiamos que a Tua vontade, ela é a melhor para nós. Sabemos por convicção de que o Senhor é conosco, de que nós sabemos muito pouco e por isso é melhor colocar todos os nossos planos e projetos nas mãos do Senhor. Sabemos que o nosso
corpo, a nossa vida é muito frágil, Senhor, mas que o Senhor é poderoso, e por isso te oramos nessa noite, pedindo a graça, o favor e a bondade do Senhor, e pedindo ao Senhor que nos conduza sempre no centro da tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém.